Hoje eu quero conversar com você sobre uma prática muito importante, é a prática deliberada. A prática deliberada, ela tem como foco nós priorizarmos nas nossas vidas as questões mais principais, as questões que muitas vezes nós nos distraímos e deixamos de lado e com isso nós não colhemos o melhor fruto nas áreas das nossas vidas. Então não perca o vídeo. Hoje eu quero aqui conversar com você sobre os ensinamentos que eu apliquei na minha vida e eu pude colher muitos frutos, que seria uma metodologia, um conceito sobre prática deliberada. O que seria a prática deliberada? Então nós vamos ver o que significa esse conceito e como nós conseguimos aplicá-lo em nossas vidas à luz da palavra de Deus. Hoje nós falamos bastante sobre hábitos, qual a importância de termos hábitos que são questões prioritárias em nossas vidas, são as nossas prioridades, hábitos alinhados aos nossos chamados. Mas qual que é o problema dos hábitos? Muitas vezes os hábitos eles ficam automatizados em nossas vidas. Então, por exemplo, o maior inimigo da prática deliberada é quando nós estamos achando que nós estamos melhorando, mas quando na verdade nós estamos apenas reforçando os hábitos atuais. Por exemplo, se você vai numa academia apenas malhar, sem um propósito específico, sem um método, você está apenas treinando ir na academia. Isso não quer dizer que você vai aplicar de forma deliberada, intencional, buscar trabalhar em uma área específica. Então, a prática deliberada nada mais é do que nós concentrarmos o nosso foco, colocar foco, atenção nas coisas mais importantes, nas questões das nossas vidas que muitas vezes nós acabamos deixando de lado. Pode ser questão de um relacionamento, num casamento, o nosso relacionamento com os nossos filhos, pode ser na questão do trabalho. Então a prática deliberada, ela vai ajudar você nesse ponto. Primeiro ensinamento, feedback de medição. O que nós não podemos medir, nós não podemos melhorar. E isso aplica principalmente em uma empresa, onde a empresa precisa de dados, de números, de gráficos para ela tomar as suas decisões. E isso também nós aplicamos em nosso casamento. Por exemplo, quanto tempo você tem dedicado diariamente e semanalmente para conversar com sua esposa, ou você com o seu marido, e ouvir os seus medos, as suas dúvidas, os seus anseios. Como isso nós temos como medir? Se nós temos feito isso de maneira diária ou semanal. Se nós não temos dedicado tempo para nutrir relacionamentos, nada garante que isso é importante para nós. Algo só será importante para nós quando nós dedicamos energia e tempo para nutrir esse relacionamento, para criar laços profundos, para guiar a nossa vida conjugal em direção a Deus. Então você deve dedicar tempo de forma deliberada. Está vendo a prática deliberada atuando? A prática deliberada, ela tem algum propósito específico. O propósito é o quê? Você quer um casamento sólido, firme, um casamento feliz, um casamento onde haja harmonia. Mas você deve fazer o quê? Dedicar tempo, dedicar atenção, energia. O segundo ensinamento é ter conselheiros. Como é importante nós termos homens e mulheres em nossas vidas que nos dão uma clareza, que nos dão visão, que nos dão, às vezes, exortação. E na palavra de Deus, nós vemos isso com vários homens. Nós vemos, por exemplo, em Moisés com Josué. Quando Moisés disse para Josué ser forte e corajoso,
Confie em Deus. Coloque Deus à frente do seu ministério. Deus há de dirigi-lo. Seja um homem temente, obedeça a Deus. Então Moisés foi um instrutor, foi um professor para Josué. Nós também vemos o exemplo do apóstolo Paulo com seu filho na fé, Timóteo. Na palavra de Deus, em 1 Timóteo 4, ela diz assim: até a minha chegada, dedica-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está aconselhando, está alertando que Timóteo seja sóbrio, seja vigilante no ensino da palavra, na sã doutrina. Então nós podemos ver quão importante são os homens, os conselheiros em nossas vidas. O que você pode fazer no seu dia a dia? Olhe no seu convívio, nos seus relacionamentos. Quais ou quem é a pessoa que você pode confiar, de conversar, na qual vai te dar conselhos sábios, com discernimento, fundamentado na palavra de Deus, uma pessoa que seja temente a Deus, uma pessoa de caráter, de integridade. Não menospreze os conselheiros, porque eles nos ajudam a nós nos santificarmos, nos aproximarmos mais de Deus. Eles são instrumentos nas mãos de Deus. Então não ignore os conselheiros na sua vida, porque eles têm um papel fundamental em nossa caminhada e jornada cristã. E o terceiro ensinamento, nós podemos aplicar a prática deliberada na vida dos nossos filhos. Na criação dos filhos, muitos pais querem filhos obedientes. Eu, por exemplo, Daniel, o meu desejo é que ele seja uma criança obediente, que respeite os pais, que honrem os pais, assim como diz o mandamento, o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Mas muitas vezes os pais, eles são impacientes. Eles querem resultados imediatos, são apressados, não têm zelo, dedicação. Se dedique ao ensino, à instrução dos seus filhos. A prática deliberada, por que ela pode nos ajudar nisso? De nós entendermos que muitas coisas, muitos propósitos e planos que nós fazemos em nossas vidas, e quando se trata de vida dos nossos filhos, eles não são imediatos. Eles não são frutos de curto prazo. Nós ensinamos os nossos filhos porque na velhice, na sua juventude, na sua adolescência, quando eles forem casados, quando eles tiverem um trabalho, eles lembrarão dos ensinamentos, da instrução dos pais. E nós vemos isso na palavra do Senhor em Provérbios. Provérbios 22, 6 nos diz: ensine o seu filho no caminho que deve andar. E mesmo quando ele se tornar velho, ele não se esquecerá. Então ensine o seu filho o caminho. Qual é o caminho? A palavra de Deus. Ensine o seu filho a temer a Deus, a amar o Senhor de todo o coração, de toda a tua força, de todo o entendimento. Ensine aos seus filhos os mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos, a palavra de Deus, porque é ela que vai ficar gravada no coração dos seus filhos, o seu caráter, a integridade, a verdade, a retidão. Então o que eu falo? Não busque na instrução dos seus filhos resultados imediatos. Muitas vezes você pode perder a paciência com o seu filho porque não ver frutos imediatos. Mas tenha esperança, porque a palavra de Deus nos dá esperança. Ensine o seu filho no caminho que deve andar. Então, o próprio Deus nos dando uma direção, nos dando uma instrução, nos dando uma orientação. Ensina o seu filho no caminho em que deve andar. Então os judeus, o povo, eles eram orientados à medida que a geração passassem a ensinar os seus filhos aquilo que os seus antepassados haviam ouvido.
Então, de geração para outra, assim como foi Abraão, com Isaac, com Jacó, de geração em geração, eles passavam as suas experiências com Deus, eles passavam a lei do Senhor, e eles traziam aos seus filhos, e os seus filhos eram homens e mulheres tementes a Deus. Então você, pai, mãe, não negligencie o seu chamado como pais. Instrua os seus filhos. Esteja essa prática deliberada, com propósito, com intenção, pensando que você não vai colher resultados agora, de forma apressada, mas são resultados, frutos duradouros. E o quarto ensinamento é ler a palavra de Deus todo dia. Nós olhamos na Escritura e o servo do Senhor, ele ama a lei do Senhor. O prazer dele, assim como diz em Salmo 1:2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a palavra de Deus, ela deve habitar no nosso coração. Ela deve fazer parte do nosso estilo e do nosso dia a dia. O que nós aprendemos com a prática deliberada sobre a leitura da Escritura? Então a prática deliberada, ela também tem como foco que nós fazemos ao fazermos pequenas melhorias no nosso dia a dia. E, por exemplo, ao lermos e meditarmos na palavra de Deus. Muitos, eles não leem a Escritura porque não falam que tem tempo. Você, às vezes, pode ter uma rotina super atarefada, cheia de responsabilidades e tarefas. Mas a questão número 1, a prioridade 1, que deve estar no seu dia, é a leitura da Escritura. Então, o que você pode fazer de forma proposital, específica e intencional? É ler a Escritura todo dia. Comece com 10 minutos. O tempo que você tem disponível. Faça um plano de ação para ler a Escritura todo dia. Nem que seja 10 minutos. Se dedique a ler todos os dias. E você pode aplicar durante os 10 dias. 10 dias eu vou ler 10 minutos da Escritura, da Bíblia. Nem que seja um versículo, 2 versículos, medite naquele versículo, abre outras referências daquele versículo, medite sobre ele, pense em como você pode aplicar no teu dia, como Deus pode te dar, iluminar o teu caminho para que você ande em retidão, em santidade. Então, a prática deliberada, ela vai te ajudar, meu querido e minha querida, a você ser mais consistente, a você ter mais comprometimento, ser empenhado nas tuas responsabilidades, nos teus chamados. Seja diligente, assim como a palavra de Deus nos fala em Provérbios 21:5, que o diligente, os seus planos tendem a prosperar, mas aquele que é apressado, aquele que é precipitado, os planos dele tendem à pobreza, ou seja, os planos tendem a fracassar, a apenas ficar engavetado, porque falta consistência, falta comprometimento. Então, se você aplicar a prática deliberada à luz da palavra de Deus, você consegue produzir e ter resultados incríveis para a tua vida. Então, aplique esses ensinamentos. Primeiro ensinamento: medir. Aquilo que você não mede, você não pode melhorar. Ore para o seu relacionamento conjugal e veja se você tem dedicado tempo e energia ao seu relacionamento. Segundo, ter bons conselheiros. Tenha irmãos que são homens e mulheres temente a Deus, na qual eles vão te dar instruções com sabedoria e discernimento. Terceiro ensinamento, aplicado à criação dos seus filhos. Se empenhe, seja comprometido, seja consistente ao ensino, à instrução, à correção, à disciplina das vidas dos seus filhos, porque os frutos virão. Quarto ensinamento, aplique a leitura e meditação da Escritura todos os dias.
Comece com pequenos passos e vá melhorando aos poucos. Se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, não deixe de se inscrever no canal porque você apoia o trabalho, o ministério. Não deixe também de deixar o seu gostei, de ativar o sininho, porque toda semana eu faço um vídeo, pelo menos, e uma live semanal, toda quinta-feira, e você pode acompanhar por aqui os meus conteúdos. E para nós finalizarmos todos esses ensinamentos, você consegue aplicá-los imediatamente na tua vida. Saia desse vídeo e já crie um plano de ação. Simples, não precisa ser nada complexo. Você já consegue aplicá-los na tua vida. E todos esses ensinamentos eu apliquei na minha vida e consegui ter resultados muito bons. Eu tenho um treinamento chamado Vida e Harmonia. Nesse treinamento, nós falamos como equilibrar trabalho, família e igreja diante da correria do dia a dia, o que Deus requer de nós, o que Deus vai cobrar de mim como pai nos meus chamados, nas minhas responsabilidades. Lá nesse treinamento, nós vamos olhar à luz da palavra de Deus, com exercícios práticos para que nós sejamos encorajados, fortalecidos e guiados em direção a Deus. Eu agradeço muito por você ter acompanhado esse vídeo. Deus abençoe você, abraço e até a próxima.